Vamos a estar analisando um tema de muita controvérsia. Nos últimos tempos, popularizou-se o uso de instrumentos musicais mecânicos no culto a Deus entre uma infinidade de grupos religiosos. No entanto, o Novo Testamento, a doutrina de Cristo, não apresenta um só versículo que concorde com esta prática. Neste dia, pretendemos abordar o assunto de maneira doutrinal, procurando deixar claro para aquelas pessoas que de maneira sincera procuram a verdade e assim passar a oferecer aquela perfeita e agradável adoração a Deus. Assim, o Senhor o declarou para a mulher samaritana, João 4:23, mas agora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amigos ouvintes, isto será possível tendo em consideração o padrão verdadeiramente estabelecido na doutrina de Cristo. Existem então os defensores do uso de instrumentos musicais mecânicos, como aqueles que defendem a inclusão de diferentes ritmos de música moderna na adoração a Deus. Quando questionamos sobre o uso de instrumentos e pedimos uma base bíblica, argumentam que no Velho Testamento Deus autorizou seu uso. De modo geral, nos apresentam o Salmo 150, entre outros salmos que mencionam a adoração com instrumentos musicais. Salmo 150, versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência de sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, com o saltério e harpa, com adufe e a flauta, com instrumento de cordas e com órgãos, com os símbolos sonoros, com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Dando-se desta maneira, assim, por satisfeitos, argumentando que não existe proibição alguma para esta prática, não se preocupam com o que ensina a doutrina apostólica. Vamos começar a analisar este argumento. O primeiro que precisamos entender que nossa fé, como serviço e maneira de adorar a Deus, ela precisa estar fundamentada na doutrina de Cristo. Não se trata aqui de o que eu acho melhor, de aquilo que mais agrada às pessoas, e sim primeiramente a Deus. Desde o princípio, Deus sempre deixou claro para seu povo não acrescentar nem diminuir em quanto aos mandamentos que ele ordenara. Ou seja, querer fazer coisas que Deus proíbe ou que ele não ordena. Deuteronômio 12:32. Todo o que eu vos ordeno, observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Fazer diferente era abominação perante do Senhor. Não há liberdade para adorar a Deus como nós acharmos melhor ou do jeito que nós consideramos mais acertado. Precisamos adorar a Deus da forma que Ele ordena. Um exemplo claro está no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 em adiante, com Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, que ofereceram uma oferta, um fogo estranho perante do Senhor, o que ele não ordenara, e por isso o Senhor os consumiu e morreram perante do Senhor. Esse exemplo nos deve deixar claro que precisamos fazer as coisas da maneira que Deus ordena, não do nosso jeito. Na primeira de Samuel, capítulo 15, versículo 22, falou o profeta Samuel para o rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar,
e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amigos ouvintes, se conseguimos entender este princípio de Deus, será fácil considerar que é muito melhor obedecer ao que Deus ordena que querer agradar aos homens ou a nossa carne. Agora sim, vamos analisar o argumento apresentado do Salmo 150, que mencionam muitos como base da adoração a Deus com instrumentos. O primeiro que precisamos entender é o quem escreveu os Salmos. Segundo, quando se escreveram e para quem foi dirigido aqueles Salmos. O Salmo 150 foi escrito por Davi no tempo da lei, do Antigo Pacto, Velho Testamento, e foi única e exclusivamente para a tribo de Levi, pois existiam 12 tribos no povo de Israel, e somente a tribo de Levi foi escolhida, consagrada para administrar o culto, os sacrifícios e para fazer parte dos músicos e cantores em Israel. Ninguém mais poderia desempenhar essas labores ou ofícios. Deus deu mandamentos específicos de como, quando e quem seriam os encarregados de administrar esse culto que incluía os instrumentos musicais. Vamos ler na Primeira de Crônicas 23:1 em adiante, onde foram estabelecidos as funções dos sacerdotes e levitas. O versículo 5 diz: e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. Aqui, de uma maneira textual, está falando dos levitas, sendo muito específico em quanto a quem corresponderia essa labor ou serviço. Em 1 de Crônicas 25, versículo 1, mais uma vez, podemos ler que os levitas foram separados para o ministério de louvor com os instrumentos de Davi, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. Agora vamos ler 2 de Crônicas 29, desde o versículo 25. Vamos a examinar cuidadosamente as seguintes palavras: e pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. E o versículo 26, estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Aqui nos está deixando claro, mais uma vez, quem eram os únicos encarregados de tocar aqueles instrumentos. Agora vamos ver em que momento era que eram tocados aqueles instrumentos. Versículo 27, e deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Aqui estamos observando quando se dava início a aqueles cantos. E vamos a passar ao versículo 29 e 30. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Com base nestes versículos que estamos lendo, está ficando claro
que o Salmo 150, assim como os outros salmos que faz menção, referência do uso dos instrumentos para louvar a Deus, foram dirigidos exclusivamente aos levitas, para os estimular, incentivar, louvar a Deus. E no versículo 29 e 30, vamos entendendo quando o rei Ezequias e os maiorais disse aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de David e de Asaf, o vidente está precisamente fazendo referência aos salmos de David e de Asaf. Amigos ouvintes, com este análise podemos concluir que o argumento apresentado pelos defensores do uso dos instrumentos de música para louvar a Deus, com base no Salmo 150 e os demais salmos, carece de fundamento. Os convido para continuar acompanhando a segunda parte deste interessante tema. Até a próxima oportunidade, com a ajuda de Deus. Deus os abençoe.